poderosa que pode transformar sua ausência na lição mais profunda que alguém pode receber. O que você está prestes a aprender não é sobre manipulação ou jogos psicológicos. É sobre algo muito mais profundo. É sobre reconhecer seu próprio valor e fazer com que outros também o reconheçam, não através de súplicas ou explicações, mas através da sua própria evolução e da serenidade da sua ausência. Antes de continuarmos, deixe o like se você está pronto para descobrir esse poder. Se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode literalmente transformar a maneira como você lida com conflitos e relacionamentos pelo resto da sua vida. 1. A arte ancestral de não reagir. Imagine-se assistindo a um espetáculo de mágica. O mágico está no palco, comandando a atenção de todos, tirando coelhos da cartola, fazendo objetos desaparecerem, lendo mentes. A plateia está hipnotizada, esperando o próximo truque. Mas então, no meio da apresentação mais espetacular, ele simplesmente para, sem explicação, sem final. Ele recolhe seus instrumentos e sai do palco em completo silêncio. O que acontece com a plateia? Eles ficam perplexos, inquietos, tentando entender o que aconteceu. Como isso pode terminar assim? Onde está o grande final? E é exatamente isso que os consome pelos próximos dias. Não os truques que viram, mas aquele que nunca foi concluído. Esta é a primeira lição estoica que quero compartilhar com você. Quando você reage da maneira que esperam, com raiva, com tristeza, com desespero, você está seguindo o roteiro que eles escreveram para você. Você está dançando conforme a música que eles escolheram. Mas quando você quebra esse padrão, quando escolhe o silêncio onde esperava um barulho, quando escolhe a serenidade onde esperava um caos, você assume o controle da narrativa. Sêneca, outro grande filósofo estoico, nos ensinou que a raiva é uma loucura temporária. Quando reagimos com emoção intensa, estamos literalmente fora de nós mesmos. Não somos mais os donos das nossas ações. Somos marionetes das circunstâncias. Mas o sábio, o verdadeiro estoico, permanece centrado mesmo na tempestade. Pense nisso. Quando alguém te machuca e você explode, bloqueia, manda mensagens longas explicando sua dor, o que você está realmente fazendo? Está confirmando que eles ainda têm poder sobre você. Está mostrando que suas ações têm o poder de te desestabilizar. É como entregar as chaves do seu bem-estar emocional para quem menos merece tê-las. As pessoas esperam que você reaja. Elas contam com isso. Quando machucam você, parte delas quer ver o impacto, quer confirmar que ainda são importantes o suficiente para abalar suas emoções. Sua reação emocional é, paradoxalmente, uma forma de validação para elas. É como se você dissesse: sim, você ainda tem poder sobre mim. Sim, suas ações ainda podem me destruir. Mas e se você não desse essa satisfação? E se em vez de reagir, você simplesmente absorvesse o golpe com a serenidade de uma montanha que permanece imóvel mesmo diante da tempestade mais violenta? O que aconteceria então? Aconteceria algo que eles nunca esperaram. Eles perderiam o controle, porque veja bem, quem controla realmente uma situação não é quem grita mais alto ou quem causa mais drama. É quem permanece calmo, é quem escolhe suas batalhas. É quem tem o poder de não reagir quando todos esperam uma reação. 2. O silêncio, como estratégia ancestral. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder do silêncio. Na antiga Grécia, havia um general chamado Epaminondas, que era conhecido não pelos gritos que dava no campo de batalha, mas pelo silêncio que mantinha antes de cada confronto. Enquanto outros generais faziam discursos inflamados, ele permanecia em contemplação silenciosa. Seus inimigos, acostumados com a previsibilidade dos outros, nunca sabiam o que esperar dele. E foi exatamente essa imprevisibilidade que o tornou um dos maiores estrategistas militares da história. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar porque a maioria das pessoas tem medo dele.
Temos medo do vazio, do não dito, da ausência de explicação. Vivemos numa sociedade que nos condiciona a sempre dar satisfações, a sempre explicar nossos movimentos, a sempre buscar o encerramento das situações. Mas aqui está uma verdade que poucos compreendem. A mente humana não consegue lidar bem com mistérios não resolvidos. Quando você deixa algo em aberto, quando não fornece o final esperado, isso fica ecoando na mente da pessoa como uma música que não sai da cabeça. Pense em quantas vezes você já perdeu o sono pensando em alguma situação que não teve um final claro. Talvez um relacionamento que terminou abruptamente, uma discussão que nunca foi resolvida, ou alguém que simplesmente desapareceu da sua vida sem explicação. Essas situações nos assombram muito mais do que aquelas que tiveram um encerramento claro, não é verdade? Isso acontece porque nosso cérebro está programado para buscar padrões e conclusões. Quando não encontramos essas conclusões, nossa mente entra em loop, tentando preencher as lacunas, criando cenários, buscando respostas que talvez nunca venham. Agora imagine usar esse conhecimento a seu favor. Imagine desaparecer da vida de alguém, não com raiva ou rancor, mas com a serenidade de quem simplesmente decidiu que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não a valoriza. Quando você faz isso, quando some sem explicações, sem drama, sem a conversa de encerramento que eles esperam, você cria um vazio que eles vão tentar preencher por muito tempo. Eles vão rever cada conversa, cada momento, cada interação, tentando entender onde foi que as coisas mudaram. E quanto mais pensarem nisso, mais vão perceber o que perderam. É como uma loja que você sempre frequentava e que de repente você descobre que fechou. Não há placas explicando o motivo, não há avisos de liquidação, nada. Apenas uma porta fechada onde antes havia movimento e vida. Você passa por ali e automaticamente se pergunta: o que aconteceu? Por que fecharam? Será que foi algo que eu fiz? Compare isso com uma loja que anuncia seu fechamento por semanas, com cartazes explicando os motivos, com liquidações e despedidas. Essa é fácil de superar, porque você teve tempo para processar, para se preparar, para entender. Houve um encerramento adequado. A diferença entre essas duas situações é a diferença entre uma pessoa que sai da sua vida explicando todos os motivos e uma pessoa que simplesmente desaparece em silêncio. A primeira oferece encerramento, a segunda oferece mistério. E o mistério, meus amigos, é muito mais poderoso. 3. Invertendo a dinâmica do poder. Para entender verdadeiramente o poder do silêncio, precisamos compreender como funcionam as dinâmicas de poder nos relacionamentos humanos. A maioria das pessoas acredita que quem tem mais poder é quem grita mais alto, quem faz mais drama, quem exige mais atenção. Mas os filósofos estoicos sabiam de algo diferente. O verdadeiro poder pertence a quem menos precisa dele. Pense em um cassino e nas máquinas caça-níquel. Existe um tipo de máquina que paga pequenos prêmios constantemente. No início, isso é divertido. Você coloca a moeda, puxa a alavanca, ganha algo pequeno. Mas depois de um tempo, isso se torna entediante. Você para de valorizar os prêmios porque eles são previsíveis, garantidos. Não há desafio, não há mistério, não há medo de perder. Mas então, há outro tipo de máquina, aquela que é imprevisível. Às vezes paga, às vezes não. E é exatamente essa imprevisibilidade que mantém as pessoas viciadas, tentando ganhar, investindo mais tempo e dinheiro, porque nunca sabem quando virá o próximo prêmio. Os relacionamentos humanos funcionam de maneira muito similar. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre reagindo, você se torna como a primeira máquina, previsível e, portanto, desvalorizada. As pessoas param de se esforçar para te conquistar, porque sabem que você sempre estará lá. Mas quando você se torna seletivo com sua atenção,
Quando sua resposta não é mais garantida,